Bom dia, pilantras. Como é que vai? Hoje eu tô aqui pra falar a respeito da ideia do teatro, de Ortega y Gasset. Então, eu li esse livro aí recentemente, eu li ele 2 vezes, porque eu fiquei muito interessado. Eu sou formado em teatro, eu adoro filosofia, eu vi que Ortega y Gasset é um filósofo, ele tá falando de teatro, então eu falei, porra, é isso aí, né? Então eu peguei pra ler esse livro aí, eu achei um livro muito interessante, eu queria falar com vocês um pouquinho a respeito dele. Isso aqui é meio que uma resenha, é meio que um resumo, é meio que, sei lá, só eu falando a respeito. Não me comprometo com uma estrutura aqui, eu só me comprometo a falar a respeito da porra do livro que eu li. Enfim, sobre o que Ortega y Gasset tá falando? O que ele quer dizer com a ideia do teatro? Ele tá tentando achar o que é o ser do teatro, na verdade. Bom, ele começa a investigação toda com a pergunta: o que é o teatro? E ele logo percebe que o teatro não é apenas uma coisa, mas ele é várias coisas, certo? Quando a gente fala do teatro, a gente pode estar se referindo à arte do teatro, a gente pode estar se referindo ao gênero literário, a gente pode estar se referindo ao prédio. E o que ele está atrás não é de uma dessas definições de teatro, mas ele está atrás do próprio ser do teatro, daquilo que está latente por baixo de todas essas diferentes manifestações que a gente chama de teatro. Então, como que é a investigação dele? Como é que ele faz? Ele parte da acepção forte do termo teatro. Ele diz o seguinte: bom, quando a gente fala teatro, como a gente pode estar querendo dizer muitas coisas, a gente tem que, no início aqui, fixar uma, investigar ela e ver o que ela pode nos dizer. E a que ele resolveu fixar foi a acepção física de teatro, que é o que ele chama de forte, que é o teatro enquanto um prédio, um edifício. Aquele lugar que você vai e você assiste uma peça. Num primeiro momento, isso é o teatro. E daí ele vai olhar então para a arquitetura do edifício e vai se perguntar o que a arquitetura desse edifício pode me dizer a respeito do teatro. Então ele começa a olhar para a estrutura do prédio e percebe que um teatro ele é dividido em 2 partes. Tem o palco e tem a plateia. Ele chama de cena e de sala, mas é o palco e a plateia. Então ele percebe essa dualidade, certo? Que algumas pessoas naquele espaço cumprem um papel ativo, ou que ele chama aqui hiperativo, e algumas pessoas cumprem um papel passivo, ou que ele chama aqui hiperpassivo. Aí ele começa a se perguntar, sempre do ponto de vista do público, porque ele não é um ator. Ele começa a se perguntar o porquê que o teatro é um lugar que você vai, certo? Por que alguém iria ao teatro? Por que ir ao teatro é diferente de você ler uma peça em casa, né? Ele considera, inclusive, que o gênero literário da dramaturgia, né, o teatro enquanto um gênero literário, não é propriamente teatro, porque ele não tem esse elemento da ação. Ele é puramente passivo. Você está lá sentado na frente da sua lareira, lendo um livro e absorvendo tudo aquilo, imaginando tudo aquilo, mas você não está vendo aquilo acontecer de fato na sua frente, né? O elemento ativo sumiu. Bom, Ortega y Gasset olha para o palco e para os atores e percebe uma coisa: que o ator ele é como uma metáfora corporificada. Quer dizer, ele é ao mesmo tempo ele mesmo, o ator ali presente, só que para ele estar presente para o público, ele precisa se anular enquanto ator e estar presente enquanto personagem. Então ele precisa apresentar alguma coisa no lugar de si mesmo. E essa coisa é o papel. Se ele está representando um rei, as pessoas vão ver aquele ator, sei lá, o Joãozinho, como o rei. Se ele está interpretando um mendigo, então o Joãozinho vai ser um mendigo. E o público vai enxergar ele, vai perceber ele como mendigo. Então o ator, ele é um signo, ele é uma metáfora, porque ele não é ele mesmo, né, de certa forma. Ele tá cumprindo um papel ali. O público, por outro lado, está observando aquilo e está aceitando a farsa. O público está aceitando que o que ele está vendo não é aquele ator, mas é o rei ou o mendigo que o ator está apresentando para eles. O público vai lá com o objetivo de ser enganado, de certa forma. Onde o Ortega y Gasset quer chegar com tudo isso? Eu não sei se ele queria chegar nisso, mas onde ele chegou eventualmente? Ele chegou que a natureza do teatro, o ser do teatro, aquilo que permanece por trás de todas essas diferentes manifestações, o teatro enquanto um prédio, o teatro enquanto uma arte, né, a arte do ator, o teatro enquanto o gênero literário, etc. O que permanece por trás de tudo isso? O que permanece é que tudo isso é uma farsa. O ator é um farsante, o público é um farseado, e o ambiente onde aquilo ocorre é um ambiente feito para que essa farsa seja mais facilmente, vamos dizer assim, tomada como verdadeira. Não verdadeira de verdade, ninguém realmente acredita que, sei lá, que Édipo arrancou os próprios olhos, certo, na peça. Quando o ator vai acabar a peça, ele vai estar lá com os 2 olhos, certo? Então, as pessoas não vão
ao ouvir a notícia de que não, o Édipo ele acabou de arrancar os próprios olhos, elas não vão sair correndo em pânico, procurar ele para ajudar ele, chamar a polícia. Elas sabem que aquilo tudo é uma farsa. E elas esperam que seja. Por isso que elas vão ao teatro. Eu tava aqui editando e eu percebi que eu esqueci de dizer enquanto eu gravava por que... Ai, caralho. Por que o teatro, enquanto edifício, facilita a farsa? É porque você precisa ir até lá. Você precisa ir até o teatro, certo? Já que você precisa ir até lá, você, enquanto público, você tá aceitando a farsa. O que isso significa? Que, como o teatro é um edifício onde você vai lá para ser enganado, você não está sendo enganado de verdade. Você está lá para ter a experiência de viver a farsa, certo? Mas você sabe disso, porque você está indo até lá. Se tivessem atores no meio da rua interpretando uma peça, você não saberia que é uma peça. Você acharia que eles estão, sei lá, discutindo de verdade. E aí, entendeu? Não ia ser uma farsa. Ia ser uma farsa, mas não o mesmo tipo de farsa. Enfim, de volta ao vídeo. Mas por que ele tá falando de farsa? Por que ele insiste nessa ideia de farsa? Por que ele fala que a farsa é o ser do teatro, né? Porque a farsa, ela não é um acidente humano. Ela é uma necessidade derivada da natureza humana. O ser humano precisa da farsa para ser humano. O ser humano precisa da farsa. Por quê? Porque a filosofia do Ortega Gasset, até onde eu sei, é a filosofia da circunstância, por assim dizer. Ele fala o seguinte: toda a vida humana, ela é extremamente séria. Ela é permeada de seriedade. A nossa circunstância que se impõe sobre nós, que é a realidade em cima do qual nós pisamos, ela é seríssima. Ela não é um assunto trivial, certo? Até os assuntos mais cotidianos não são triviais quando você presta atenção neles mais profundamente. Então a realidade é seríssima pela sua própria natureza. Então o ser humano precisa de um domingo, por assim dizer, um descanso para essa seriedade da realidade, e para isso ele inventou a farsa, essa realidade alternativa, esse mundo fantasioso que ele pode escapar. Então aqui o Ortega Gasset está fundamentando meio que o impulso... Eita porra! O impulso humano em direção ao escapismo, em direção à diversão. O que é diversão? É distração. Distração em relação a quê? Em relação à seriedade da vida. Por que as pessoas vão ao teatro? Porque elas querem se distrair em relação à seriedade do drama pessoal delas, do trabalho. E ao mesmo tempo, lá no teatro, onde elas escapam dessa condição séria da vida, certo? Onde elas podem ver uma farsa, elas ainda se deparam com assuntos que dizem respeito à seriedade da vida. Então, numa peça, você vê uma pessoa lidar com a decisão entre viver e morrer, entre matar ou não matar, e ela é obrigada também a lidar com a seriedade, mas ela lida não com a seriedade da própria vida, mas com a seriedade da vida do personagem. O que é a tragédia, segundo Aristóteles? É a imitação de uma ação séria. Mas não é uma ação séria, é a imitação de uma ação séria. É uma farsa. Quer dizer, do que se trata o teatro? O teatro é a farsa da vida humana. É a imitação da seriedade da vida humana, mas ele mesmo não é sério. Porque se fosse, não poderia ser tido como teatro, seria como aquele trecho em que Dom Quixote partiu para cima do teatro de fantoches, porque ele achou que a donzela estava realmente em perigo ali, né? E ele partiu para cima dos atores. Ele não entendeu que aquilo era uma farsa, ele não conseguiu... Ele não foi ao teatro, no fim das contas. Ele era como um dos personagens presentes. Ele foi a uma aventura de verdade, ele não foi ao teatro, Dom Quixote. Mas, quando nós vamos ao teatro, nós esperamos que aquilo seja uma farsa. E se não for, bom, é um problema, né? A gente teria que chamar a polícia em quase todas as peças que a gente vai. Eu acho que é isso, né, cara? O que é o teatro? O teatro é a farsa. Ele é, não a farsa em si, mas ele é a decorrência mais... Ele é a manifestação mais artisticamente sofisticada da necessidade do ser humano de ser um farsante e de ser farseado. É isso.